Escute bem agora. O que estou prestes a revelar vai incomodar muitas mulheres. Algumas já me mandaram mensagens dizendo coisas como: apague isso imediatamente. Os homens não deveriam saber disso. E é exatamente por isso que estou fazendo este vídeo. Existe um padrão psicológico que as mulheres usam nos homens há milhares de anos. E a única razão pela qual ainda funciona é porque ninguém fala sobre isso. As mulheres preferem que você permaneça alheio, porque no momento em que você entender esse padrão, a influência delas sobre você desaparece completamente. A maioria dos homens nunca percebe isso porque está ocupada demais sendo controlada por ele para enxergar a verdade. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escreveu algo que se encaixa perfeitamente aqui. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E, meu amigo, o que as mulheres dizem que querem versus o que realmente as atrai são dois mundos completamente diferentes, e elas se beneficiam mantendo você confuso sobre qual é o real. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso pode soar como amargura ou toxicidade. Continue comigo, porque o que vou explicar não é opinião. É psicologia comprovada, ciência comportamental, um padrão reconhecível, e uma vez que você o veja, não conseguirá mais ignorá-lo. Você começará a notá-lo em todos os seus relacionamentos, passados, presentes e futuros. Então, aqui está o plano. Vou mostrar a você o mecanismo exato que as mulheres usam para criar obsessão nos homens. Vou explicar por que funciona, como identificá-lo e, mais importante, como se tornar imune a ele usando princípios estoicos ancestrais. Você pode se sentir desconfortável, pode se sentir na defensiva. Isso é normal. A verdade geralmente dói um pouco antes de libertar. Mas se você assistir a toda essa análise, sua compreensão sobre encontros e relacionamentos mudará para sempre. Você finalmente verá o jogo com clareza. E quando você enxerga o jogo com clareza, você pode escolher se quer jogar, ou se vai embora. Vamos começar. Eis o grande segredo que as mulheres não querem que você saiba. Preparado? As mulheres não criam obsessão tratando você bem. Elas criam obsessão tratando você de forma inconsistente. Pense nisso. Pense na mulher que te trata com gentileza, responde prontamente, sempre demonstra afeto. Você provavelmente se sente confortável com ela. Grato até. Você pode apreciá-la, mas você está obcecado por ela? Você checa seu celular a cada 5 minutos? Repassa cada conversa? Pensa nela sem parar? Provavelmente não. Mas a outra mulher, aquela que é carinhosa hoje e fria amanhã, que te manda mensagens enormes um dia e 3 dias depois responde com uma palavra só, que é carinhosa pessoalmente, mas distante depois. Essa mulher te tem na palma da mão. Você analisa cada interação. Você se preocupa com o que fez de errado. Você luta para voltar à versão boa dela. E aqui está a parte mais louca. Isso não é aleatório. Isso não são mudanças de humor. É um padrão. Um padrão que funciona porque os homens caem nele todas as vezes, a menos que saibam o que está acontecendo. A psicologia tem um nome para isso: reforço intermitente. O mesmo princípio por trás do vício em máquinas caça-níqueis e do vício em redes sociais. E é exatamente a mesma força que torna as mulheres inconsistentes tão irresistíveis para os homens. Quando você recebe recompensas consistentes, como um salário, seu cérebro se adapta, torna-se normal, previsível. Mas quando as recompensas aparecem de forma imprevisível, seu cérebro fica obcecado em tentar obtê-las novamente. Sua mente tenta desesperadamente descobrir por que a recompensa apareceu, como fazê-la voltar, qual padrão ela deve seguir. É exatamente isso que acontece quando uma mulher lhe proporciona picos emocionais e de repente os retira. Quando ela é carinhosa, você tem um pico de dopamina. Quando ela se afasta, você cai abaixo do nível basal. Você se sente angustiado. Você entra em pânico. Você persegue. Você ultrapassa limites. Você investe demais. Você aceita comportamentos que jamais toleraria de qualquer outra pessoa. Tudo porque está viciado em reviver a euforia emocional que ela lhe proporcionava. Epicteto já alertava sobre isso há milhares de anos. Faça o melhor uso possível do que está ao seu alcance e aceite o resto como vier. Mas a maioria dos homens faz exatamente o oposto. Deixa que a inconsistência de uma mulher dite todo o seu estado emocional. Agora,
Veja o que torna esse padrão ainda mais perigoso. A maioria das mulheres não planeja isso conscientemente. Elas não ficam pensando como manipulá-lo hoje. É instintivo. Elas aprenderam ao longo da vida que a inconsistência gera muito mais atração do que a consistência jamais gerará. Elas não precisam entender de psicologia. Os resultados as ensinaram automaticamente. Seja carinhosa, depois fria. Ofereça afeto, depois retire-o. Crie a euforia, depois a elimine. Repita. E esse padrão funciona desde o início da interação humana. Mas aqui está a parte que muda tudo. No momento em que você reconhece o padrão, ele para de controlá-lo. Você para de reagir. Você para de correr atrás. Você para de deixar que ela manipule tudo. Deixe-me mostrar exatamente como esse padrão se manifesta na vida real. O ciclo quente-frio. Uma semana ela está te dando muita atenção. Na semana seguinte, ela se distancia sem motivo aparente. Indisponibilidade estratégica. Vocês têm uma noite incrível juntos, e então ela desaparece por dias. Afastamento emocional. Você se abre emocionalmente. Ela responde. E então finge que a intimidade nunca aconteceu. Falta de atenção. Ela te dá atenção, e de repente a redireciona para tudo, menos para você. Gatilho da comparação. Ela menciona outros homens casualmente, ativando seus instintos competitivos. Mensagens contraditórias. As palavras dela dizem uma coisa, as ações contam outra história. Tudo isso cria uma coisa: incerteza, o estado psicológico mais viciante para a mente humana. Marco Aurélio disse: o que está no caminho se torna o caminho. Nesse caso, o obstáculo que ela cria se torna o próprio anzol que te mantém perseguindo. Agora vamos falar sobre como se libertar. Veja como se tornar imune a essa armadilha psicológica. Identifique o padrão imediatamente. Pare de justificá-lo. Pare de dar desculpas. Chame-o pelo nome. Quando ela se afastar, não faça nada. Não corra atrás. Não questione. Não tente consertar nada. Acompanhe a energia dela à risca. Se ela for lenta, você também será. Se ela for distante, você também será. Mantenha uma vida plena fora dela. Propósito, objetivos, amigos, missão. Isso elimina a influência psicológica dela. Estabeleça limites sem medo. Diga a ela que a inconsistência não funciona para você. E vá embora se continuar. Uma mulher que depende da inconsistência não consegue prosperar quando o homem se recusa a correr atrás. Ela irá tornar-se consistente ou ir embora por alguém mais fácil de manipular. De qualquer forma, você ganha. Agora vamos aprofundar isso com os princípios estoicos. Princípio 1. Controle apenas o que você controla. Seu comportamento, seu esforço, seus padrões. Não os dela. Princípio 2. Não precise do que você não pode controlar. Se a sua felicidade depende da atenção dela, ela te controla. Princípio 3. Enxergue a realidade com clareza. Ignore as palavras. Observe as ações. Princípio 4. Mantenha seus padrões, independentemente do resultado. A consistência ou é atendida, ou é um fator decisivo para o término. Uma vez que você internalize isso, a inconsistência dela perde todo o seu poder. Mas aqui está a reviravolta final. Quando você parar de reagir, ela se esforçará mais. Ela se tornará mais inconsistente. Isso é chamado de explosão de extinção. Uma última tentativa desesperada de recuperar o controle psicológico. Mantenha-se firme. Não reaja. Não corra atrás. Se ela se tornar consistente, ótimo. Se ela for embora, melhor ainda. Você acabou de se livrar de alguém que depende da manipulação para permanecer em sua vida. Mulheres saudáveis e emocionalmente estáveis existem. Mulheres que não precisam de joguinhos. Mulheres que se comunicam com clareza, consistência e respeito. Mas você nunca as encontrará enquanto estiver emocionalmente viciado em mulheres inconsistentes. Eis a verdade final. As mulheres criam obsessão através da imprevisibilidade. Os homens caem na obsessão porque confundem essa montanha-russa psicológica com amor. O estoicismo é o antídoto que te liberta. Quando você para de ser controlado pela inconsistência, quando você se recusa a correr atrás, quando você mantém seus padrões sem ceder, toda a sua vida amorosa muda. As mulheres que dependem da manipulação se afastam.
As mulheres genuínas vêm à tona. Você para de jogar o jogo e começa a escolher quem tem acesso a você. Você está livre. Então a verdadeira pergunta é: agora que você sabe a verdade, o que você vai fazer com ela?